Ei você, meu chapa, tá a fim de assistir alguns filmes diferenciados que não sejam americanos? Pois você tá no canal certo. Mas antes de a gente adentrar na lista, só queria lembrar pra vocês que eu já fiz um vídeo nesse estilo, eu acho que é do ano passado, 2019, que eu recomendei 5 filmes estrangeiros pra você assistir. Eu vou deixar o link desse vídeo em um dos cards aqui, que vai aparecer num desses cantos superiores, e também o link desse vídeo vai estar na descrição aqui desse vídeo, beleza? Então, como é um vídeo de lista, ele sempre dá um pouquinho de trabalho a mais para editar, já dá aquele joinha maroto, porque isso ajuda bastante, beleza? Então vamos lá para a lista de 7 filmes estrangeiros para você assistir. O primeiro filme que eu vou indicar para vocês é um filme chamado Os Miseráveis ou Les Misérables, como vocês podem perceber, é um filme francês de 2019 e caso vocês não saibam, ele estava entre os indicados de melhor filme estrangeiro do Oscar 2019/2020. Ele foi escolhido como representante da França. E bem, ele não tem nada a ver com a obra clássica do Victor Hugo, né? O livro chamado Os Miseráveis, que até recebeu uma adaptação recente nos cinemas. E a história do filme é o seguinte, cara, a gente acompanha o cotidiano de 3 policiais, sendo que um desses 3 é novato, é o primeiro dia de trabalho dele, né, com essa dupla. E esses policiais rondam ali pelos bairros mais pobres ali da França, de Paris mais especificamente, onde tem várias gangues, grupos muçulmanos, ciganos, enfim, né, um bairro que tá naquela linha tênue de se estourar grandes conflitos. E o interessante dessa história é que a gente acompanha a narrativa pela perspectiva desses policiais. Isso não quer dizer que seja uma coisa boa, porque eles são bem duvidosos, principalmente um deles. Então, além dessa localidade ter seus problemas de pobreza, de conflitos, de corrupção, a gente vê também esses policiais abusando do poder deles, assediando as pessoas que moram nesse bairro. E o pulo do gato desse filme, cara, é o seguinte, porque em uma dessas patrulhas aparentemente normais, eles acabam abordando um grupo de jovens lá e então os nervos começam a aflorar, começa tendo muita confusão e acidentalmente, né, entre aspas, um desses policiais acabam atirando bem no rosto de uma dessas crianças. E todo esse incidente, todo esse conflito foi filmado por um drone que pertence a algum outro jovem desse bairro. E eles vão começar a ir atrás do dono desse drone para, enfim, né, tentar apagar as provas do crime. Então você tem toda essa questão de perseguição, de correr contra o tempo e tal. Você tem o conflito ali de várias gangues ali, de ter aquele sentimento de que a qualquer momento alguma coisa vai dar uma merda muito grande. E obviamente esse filme vai servir como uma ótima janela para a gente entender um pouco da realidade das periferias de Paris. E o interessante da gente ver essa história pela perspectiva desses vilões, né, entre aspas, porque o filme até dá uma humanizada neles, é que eles veem como algo necessário o que eles fazem, né? Eles já estão tão inseridos nesse ciclo de corrupção, nesse ciclo de violência, que eles enxergam o que eles estão fazendo como algo necessário para tentar prevenir algo, né? Para tentar prevenir algo pior, né? Um conflito, uma guerra de gangues. Mas na verdade, quando a gente vê ali a história como um todo, eles só estão colocando mais lenha na fogueira. É um filme bem massa e que no final das contas também te dá uma liçãozinha de moral assim bem interessante. Fica de recomendação Os Miseráveis. O segundo filme que eu vou recomendar aqui pra vocês é um filme japonês de 2017 que é uma comédia/terror. É o filme chamado Plano Sequência dos Mortos. E para os que levantaram a sobrancelha da desconfiança por acaso aí na hora que ouviram Plano Sequência dos Mortos, esse é o tipo de filme que é muito fácil você julgar só pela capa. E cara, esse filme eu garanto pra vocês que é um filme que tem muitas camadas, é um filme que tem metalinguagem pura e que no fim das contas é uma carta de amor para o cinema. Uma carta de amor para o cinema não, é uma carta de amor para o ato de fazer cinema. A história dele é o seguinte, a gente acompanha uma equipe cinematográfica que está filmando um filme, vejam só, de zumbis, olha que coincidência. E dizem e rezam a lenda, né, os boatos ali, que o local que eles estão gravando esse filme é amaldiçoado, né, ocorre eventos sobrenaturais. E enquanto eles vão rodando o filme, coisas sobrenaturais e estranhas vão acontecendo também. E pessoas, é até um pouco difícil eu me aprofundar sobre o que eu vou falar desse filme, porque eu não quero estragar a experiência de vocês, porque realmente vale a pena
A recompensa final, quando você termina de ver o filme, é bem gratificante. É um filme assim engraçado mesmo, que tem vários personagens ali que são esféricos, interessantes, engraçados. E o que só me resta mesmo é falar muito bem desse filme, porque foi uma das melhores experiências que eu tive esse ano de 2020, beleza? Então fica de recomendação, Plano Sequência dos Mortos. O terceiro longa que eu recomendo aqui pra vocês é um filme de 2018 chamado O Enterro de Kojo. É um filme de Gana. E o que me chamou bastante atenção, o que me fez achar esse filme bem massa, interessante, foi pelo fato dele pertencer a um país assim que não é muito conhecido por suas obras cinematográficas, por ter uma cultura assim diferente do que eu tô acostumado a presenciar e também a assistir, e isso por si só já foi uma coisa que chamou a minha atenção. Eu acho muito massa histórias com olhares diferentes e culturas diferentes. E nesse caso aqui a gente tem um filme que tem como proposta ser um olhar para o passado, um olhar assim, mais reflexivo de sua protagonista, né? A personagem chamada Essie. Ela é uma mulher já e ela vai servir como narradora dessa história. Ela que vai nos guiar ali dos seus pensamentos sobre seu olhar ali para o passado, principalmente em relação com a família dela, mais especificamente com o pai dela. E isso tudo misturado com um pouco do folclore desse lugar, né, desse país. Ou seja, tem pitadas ali de elementos sobrenaturais, um pouco de surrealismo. À medida que a gente vai conhecendo os familiares dela, a gente vai entendendo os conflitos familiares que vão impulsionando o comportamento do pai dela, da mãe dela e por consequência as decisões que eles vão tomar. É um filme assim bem bonito e que tem uma trilha sonora também assim um pouco diferenciada que eu não estava muito bem acostumado. E eu deixo de recomendação aí para vocês, O Enterro de Kojo. O próximo filme que eu recomendo para vocês é um filme chamado Shadow ou Ying, um filme chinês de 2018. E caso vocês não tenham noção nenhuma a respeito desse filme, eu só vou dar aqui uma informação para vocês. O diretor dele é o mesmo diretor de Herói, né? Um filme que tem o Jet Li e do Clã das Adagas Voadoras. Dois filmes assim que são conhecidos pela sua exuberância visual. E pessoas, esse filme também não foge da tradição. É um filme lindo pra caralho. E o massa dele é porque quando a gente fala de exuberância visual, a gente logo se remete a coisas coloridas, tem cores fortes, vermelho, azul, laranja, algo do tipo. E esse filme, ele tem uma paleta de cor toda preta, cinza e branca. E por mais que essas cores sejam sem graça, sem vida, nesse filme, enfim, você fica babando, cara. Mas enfim, pulando aqui a parte estética, o filme também tem uma história interessante. Como vocês já devem ter assistido algum outro filme chinês, ele tem toda aquela coisa das lutas, dessa coisa mais poética, mais leve, quase como se fosse um balé ali em relação à coreografia das lutas. Porém também ele vai ter um pouquinho de Game of Thrones em relação à sua trama. A gente acompanha ali um pequeno país que tem um de seus territórios tomado pelo país vizinho, né, que é inimigo, mas eles estão em trégua aí por um bom tempo. Só que os ânimos começam a se acirrar porque um dos generais desse país ele começa a desafiar seu rei porque ele quer retomar o controle de uma das cidades que está sobre a tutela, né, sob o controle do país inimigo. Então a partir daí começam a criar, né, essa coisa de conspiração, né? Será que esse cara aqui tá querendo passar a perna em mim, esse general, né? E a gente tem também um rei que é todo mandrião, mas será que ele é só um mandrião mesmo? Será que ele tem alguma carta na manga? Será que ele tá sabendo das coisas? E o filme se chama Shadow porque esse general, ele tem uma sombra, ou seja, a gente tá acompanhando ali o cara que tá tomando as decisões e lutando ali é o usurpador dele. Ou seja, isso só acrescenta mais uma camada para toda a rede de tramas que tem nessa história, né? Será que essa sombra aí vai se sossegar se ele conseguir ganhar? Será que ele não vai querer virar o carinha de verdade, não só a sombra? É um filme bonito, que tem coreografias lindas, uma história assim bem interessante e que, pô, cara, vale mesmo a pena dar uma conferida, beleza? Shadow. O próximo filme que eu vou estar indicando para vocês é um filme de 2007 chamado REC. Ele é espanhol e do gênero de terror. E bem, tava tudo tranquilo até agora, filme reflexivo, de drama familiar, com críticas sociais,
Agora, meu amigo, é pra dar o cagaço mesmo e você se espantar. E esse filme cumpre muito bem com esse papel. E relembrando aqui um pouco do contexto em relação a esse filme, ele é de 2007 e nesse ano especificamente houve um certo boom, uma certa popularização desse gênero de found footage, né, que é essa filmagem amadora que dá um certo ar de realidade para os filmes, né? A gente também teve a estreia do Atividade Paranormal, que acabou virando uma franquia de filmes assim de qualidade bem duvidosa, por sinal. Mas o REC conseguiu levar esse estilo de filmagem e o gênero de terror assim a um outro patamar. É realmente um filme assim aterrorizante. Eu me lembro que no alto dos meus 17 anos eu tive bastante medinho em relação a esse filme. E quanto à sinopse do filme é a seguinte: a gente acompanha uma equipe jornalística e eles estão fazendo uma matéria, né, cobrindo o cotidiano de uma equipe de bombeiros. E quando essa equipe de bombeiros recebe uma chamada de emergência lá por causa de um prédio tá tendo incêndio ou algo do tipo, eles vão lá cobrir e tal. E algumas coisas vão acontecendo, eu não vou entrar em detalhes, e essa equipe e alguns bombeiros acabaram ficando presos dentro desse prédio. E meu amigo, a partir daí a treta começa a começar. A história sabe criar muito bem tensão pro seu espectador, sabe utilizar muito bem ali todo o setup, né, desse universo do filme, né, que é essa coisa do prédio, cria situações assim que são bem aperreantes, sabe explorar a falta de iluminação, espaços pequenos, enfim, cara, é um prato cheio aí pra quem curte terror. E se você é sensível a esse gênero, né, eu conheço algumas pessoas que acompanham o canal que são, eu recomendo passar direto com esse filme, beleza? Então fica de recomendação REC. Sem Nome ou Sem Identidade é um filme mexicano/estadunidense, é um filme imigrante, tem tudo a ver com todo o tema do filme, e ele é dirigido pelo diretor promissor Cary Fukunaga. Caso vocês não conheçam esse nome, ele é o diretor mais recente da franquia do 007, né, o No Time to Die, que foi adiado aí sua estreia por causa da pandemia, e também ele dirigiu toda a primeira temporada da incrível série da HBO, né, True Detective. Esse cara, só pelos trabalhos dele, né, me chamou bastante atenção, então tem um tempinho que eu já acompanho ele. E o Sem Nome ou Sem Identidade é um dos primeiros filmes da carreira dele. E, cara, é um filme assim que mostra uma realidade assim totalmente diferente da nossa. O filme tem locações como Honduras e grande parte do México. É um filme de viagem, mas ao mesmo tempo é um filme que vai te fazer prender o fôlego, porque ele vai te mostrar ali situações que envolvem grande risco, né, de perda para os seus protagonistas. E a história dele é a seguinte: a gente acompanha a jovem Saira, né, que encontra seu pai e seu tio depois de um longo tempo, porque eles vão ajudar ela a cruzar as fronteiras de Honduras, México, até chegar aos Estados Unidos, né, para ela se encontrar com a outra parte da família dela que vive lá. E enquanto eles fazem essa viagem em cima do trem, eles são atacados por gangues locais. E um dos membros dessa gangue local é o jovem chamado Casper. E ele já meio que tá saturado dessa vida. E quando ele se depara com uma situação assim bem perigosa, bem inconveniente lá, que envolve a Saira, ele acabou matando um dos líderes da gangue dele, e por consequência ele é obrigado a deixar essa vida dele na gangue ali para trás e também tentar fugir ali em cima do trem. E nesse cruzamento de destinos, o Casper e a Saira começam a criar uma proximidade, uma relação de amizade. Enquanto uma vai tentar ali atravessar a fronteira, chegar nos Estados Unidos, ele vai lutar pela vida dele, né? E quem sabe também, talvez, tentar uma nova vida ali também nos Estados Unidos. E como eu falei, esse filme mostra uma realidade assim de imigrantes, a dificuldade que essas pessoas vivem e que faz com que elas tomem essa decisão de se lascar, fazer o que for possível para tentar ter uma vida melhor em outro país. Tem uma fotografia extremamente bonita que consegue extrair beleza assim de uma simplicidade assim muito bonita e de situações assim bem incomodantes. E enfim, fica de recomendação, com certeza é um filme que vai tirar seu fôlego, Sem Identidade. E de última recomendação, pessoal, fica o filme chamado Oslo, 31 de agosto. É um filme de 2011 da Noruega. E pessoas, esse filme eu também conheci esse ano, um pouco tardio, né? Mas enfim, né? Nunca é tarde para assistir boas histórias.
E o que eu falo aqui de primeira pra vocês é que esse filme é um filme assim bastante introspectivo e humano, sabe? É uma história que a gente acompanha pela perspectiva de um cara, né, chamado Anders, né, que ele é um viciado em drogas, né, ou ex-viciado em drogas. E o filme tem esse título curioso, né, Oslo, 31 de agosto, porque Oslo é o nome da cidade e 31 de agosto é a data que ele saiu do lugar que ele estava internado, né, para se recuperar. Então nessa data aí, ele também tem uma entrevista marcada de emprego, enfim, uma data importante que talvez seja o primeiro passo para ele recomeçar a vida dele. E durante isso a gente vai acompanhando ele revisitando alguns amigos, alguns colegas. A gente vê o quanto esse cara, ele tá descontente. É um cara que tem assim uma visão mais pessimista em relação ao futuro dele. E o filme consegue traduzir isso de uma maneira bem interessante, porque é um filme que consegue dar vida, principalmente à cidade, né? Oslo. É um filme que mostra bem esse vazio que esse personagem sente dentro dele, fazendo esse contraste, né? Com imagens bonitas, com os desejos e anseios das várias pessoas que vivem nessa cidade. Então tem até uma cena interessante que ele fica parado ali numa cafeteria só escutando as outras pessoas conversarem sobre as vidas dela. E a gente vê o quanto esse cara tá descontente com ele mesmo, descontente com a própria vida. Ao mesmo tempo que é um filme assim bastante pessimista, porque a gente fica preso à perspectiva do Anders, né? Ao mesmo tempo é uma obra, assim, linda, cara. Tem ali umas cenas, assim, muito bonitas mesmo. E isso só te acrescenta um sentimento de tristeza, porque você vê ali o belo da vida, você vê ali que existem inúmeras oportunidades, mas que nada desse novo possível futuro que ele pode ter vai fazer com que ele saia desse buraco interno depressivo que ele tá. Então, assim, ao mesmo tempo que é um filme triste, também é um filme, assim, bastante bonito e filosófico, cara. Realmente foi um filme, assim, que me pegou, que eu gostei bastante de assistir. Talvez seja porque eu seja uma pessoa triste, sei lá. Não sei. Mas fica de recomendação aí pra vocês. Oslo, 31 de agosto. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa lista. Comenta aí qual foi o filme que mais te interessou, qual é o que você tem interesse de assistir, ou se já conhecia algum desses filmes que eu mencionei aqui. Se você acha também que faltou algum filme, também comenta aí. A interação também é sempre importante. Dá o joinha, se inscreve no canal, porque isso me ajuda bastante. E até a próxima.